Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, não foi apenas um arauto de destruição, mas também um sinal vivo da misericórdia e da paciência de Deus. Sua jornada foi marcada não só por advertências e lágrimas, mas também por momentos de esperança e visões do futuro que poucos eram capazes de enxergar. Ao longo dos anos, enquanto caminhava pelas ruas de Jerusalém, sua voz ecoava, forte e solitária, como uma tentativa final de salvar uma nação à beira do colapso. Imagine os becos escuros e as ruas movimentadas de Jerusalém. Jeremias andava por ali, observando as pessoas envolvidas em suas rotinas diárias. Vendedores gritavam seus produtos, sacerdotes passavam com suas vestes adornadas e crianças corriam livremente. Mas nos olhos do profeta havia um olhar diferente, um que enxergava além das aparências. Ele via o peso da idolatria que manchava a terra. Via como os líderes guiavam o povo para longe dos caminhos de Deus e sentia, em seu coração, a urgência de gritar para que todos acordassem antes que fosse tarde demais. À medida que as suas profecias se intensificaram, Jeremias se tornava cada vez mais impopular. Não era fácil para o povo ouvir que a nação, outrora próspera e protegida por Deus, estava caminhando para a destruição. Muitos se recusaram a acreditar que o Senhor, que os havia livrado tantas vezes, permitiria que uma calamidade tão grande acontecesse. Como Deus permitiria que Jerusalém, a cidade de seu templo, fosse destruída? Era a pergunta que todos faziam. E no meio disso, estava Jeremias, tentando responder com a verdade divina. Não é Deus quem nos abandona, mas nós que o rejeitamos continuamente. Jeremias sabia que o destino de Judá estava selado, mas isso não diminuía a dor que ele sentia. Era um profeta apaixonado por seu povo, e cada rejeição às suas palavras era uma nova ferida em seu coração. Certa vez, ele se isolou em uma caverna fora dos muros da cidade. Ali, ele chorou amargamente, clamando a Deus por um milagre, pedindo que o coração do povo fosse transformado. Ele sabia que Deus tinha o poder de restaurar qualquer coisa, mas também sabia que o arrependimento precisava partir do povo, e não apenas da misericórdia divina. E foi nesse momento, em meio à escuridão da caverna, que Jeremias teve uma visão. Ele viu uma árvore grande e frondosa, cujos galhos se estendiam sobre a terra, trazendo sombra e frescor para todos que estavam sob ela. Mas logo percebeu que as raízes da árvore estavam sendo cortadas. Aos poucos, os galhos começaram a murchar, e a árvore que antes era um refúgio para muitos, agora secava e morria. Jeremias entendeu que a árvore representava Judá, e que a raiz, que havia sido cortada, era a conexão com Deus, que o povo estava perdendo. Quando ele abriu os olhos, uma profunda tristeza o invadiu, mas ele também sentiu uma nova determinação. Enquanto houvesse tempo, ele continuaria lutando para reconectar as raízes do povo ao Deus vivo. Ao voltar à cidade, Jeremias intensificou suas mensagens. Ele passou a visitar as portas do templo, onde os sacerdotes e levitas se reuniam. Ali, ele proclamava que não era suficiente oferecer sacrifícios e seguir rituais vazios, se o coração do povo estava distante de Deus. De que vale trazer ofertas ao altar se o verdadeiro sacrifício, o arrependimento, é ignorado? Ele questionava, com a voz carregada de emoção. Os líderes religiosos, incomodados por suas palavras, começaram a pressionar os governantes para silenciar o profeta. Mas Jeremias continuava firme, enfrentando com coragem a hostilidade crescente. Em um momento de grande coragem, Jeremias foi até o palácio do rei Zedequias. O rei, um homem fraco e indeciso, tinha medo das palavras do profeta, mas também temia desobedecer a Deus.
Jeremias olhou nos olhos de Zedequias e o advertiu. O Senhor diz que, se não houver arrependimento genuíno, Jerusalém cairá. Mas se você, ó rei, liderar seu povo em um verdadeiro retorno ao Senhor, ainda há uma chance de misericórdia. Zedequias, dividido entre os conselhos de seus príncipes corruptos e as palavras de Jeremias, hesitava. Mas, no fundo, ele sabia que o profeta falava a verdade. Enquanto os dias passavam, as ameaças de invasão babilônica se tornavam cada vez mais reais. Exércitos poderosos cercavam Judá e o povo começava a sentir a pressão do cerco. A fome e o medo se espalhavam, mas em vez de se voltarem para Deus, muitos culpavam Jeremias pelas calamidades, como se suas palavras tivessem atraído a destruição. Em um ato desesperado, alguns líderes religiosos conspiraram para prender o profeta, tentando silenciar sua voz. Eles argumentavam que ele estava desmoralizando o povo e desestabilizando a nação com suas profecias de desgraça. Jeremias foi capturado e levado à força diante de uma multidão enfurecida. Muitos pediam sua morte, enquanto outros olhavam com desprezo, como se ele fosse o culpado pelo caos. Mas mesmo com correntes nos pulsos e a prisão diante de si, Jeremias não se calou. Ele ergueu a voz e proclamou: Não sou eu quem fala, mas o Senhor. Vocês podem me prender, mas a verdade não pode ser acorrentada. O Senhor deseja misericórdia, mas se não houver arrependimento, as palavras que eu profetizei se cumprirão. E assim foi levado ao calabouço, um lugar escuro e úmido, onde muitos já haviam perecido. Mas mesmo ali, enquanto o frio e a solidão o envolviam, Jeremias encontrou consolo na presença de Deus. Ele orava fervorosamente, pedindo forças para suportar e permanecer fiel. E mais uma vez, o Senhor falou com ele, prometendo que ele não estaria sozinho, que apesar das correntes e dos sofrimentos, sua palavra continua ecoando. Jeremias, então, sentiu uma paz inexplicável, mesmo em meio à dor. Enquanto estava preso, uma figura inesperada apareceu. Ebed-Meleque, um servo etíope da casa do rei, tinha ouvido sobre a prisão injusta de Jeremias. Movido pela compaixão, ele arriscou sua própria vida para interceder junto ao rei. Jeremias é um homem de Deus, ele disse a Zedequias. Se ele morrer nesta prisão, o sangue dele cairá sobre nós. O rei, ainda dividido, autorizou Ebed-Meleque a resgatar o profeta. Com a ajuda de alguns homens, o servo desceu até o calabouço e, usando cordas feitas de trapos e panos, ergueu Jeremias, salvando sua vida. Depois de ser libertado, Jeremias continuou sua missão com ainda mais vigor. Ele sabia que os dias de Judá estavam contados, mas acreditava que até o último momento havia esperança. Ele profetizou que mesmo após a destruição, Deus prometia uma restauração futura. Um tempo em que o povo seria trazido de volta do cativeiro e as alianças seriam renovadas. Suas palavras de esperança eram como um bálsamo para aqueles que ainda tinham fé. Há um tempo de cura, ele dizia. Um tempo em que Deus escreverá suas leis não em pedras, mas no coração do povo. Com o passar dos anos, Jeremias viu muitas de suas profecias se cumprirem. Ele estava presente quando Jerusalém foi invadida e destruída. Testemunhou o templo ser reduzido a escombros e viu o povo sendo levado cativo. Seu coração se partiu ao ver a cidade que tanto amava em ruínas. Ele caminhou pelas ruas destruídas, agora desertas, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele lamentava a queda de seu povo. As palavras que ele escreveu em Lamentações capturaram essa dor. Como está sentada solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como uma viúva, a que foi grande entre as nações. Mesmo em meio à destruição,
Jeremias nunca perdeu a esperança na promessa divina. Ele sabia que, assim como Deus havia disciplinado o povo, ele também os restauraria. Jeremias continuou a profetizar, desta vez para aqueles que estavam no exílio, encorajando-os a buscar ao Senhor de todo o coração. Vocês serão trazidos de volta, ele dizia. O Senhor cumprirá sua boa palavra e os trará para casa. No final de sua vida, Jeremias enfrentou mais perseguições, inclusive quando foi levado à força para o Egito por líderes que se recusaram a ouvir suas advertências. Mesmo ali, longe de sua terra natal, ele continuou a proclamar a verdade divina, sabendo que seu papel era ser fiel, independentemente das circunstâncias. E assim, o profeta das lágrimas seguiu até o fim, como um testemunho vivo de que Deus nunca abandona os que são fiéis, mesmo em meio às tempestades mais intensas. Se gostou dessa história, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. E para continuar acompanhando conteúdos como este, basta clicar em um dos vídeos que está aparecendo na sua tela agora. Obrigado por assistir e que Deus abençoe a sua jornada.